Baú 95 de volta aqui na sua 95 FM nesse sabadão, 31 de julho, último dia do mês, né? De 2021. Para você ligado e curtindo o 95 FM Venceslau nessa manhã fria. Vamos lá, é hora da mensagem do dia. A mensagem do dia. Uma vez perguntaram para Jesus quantas vezes a gente devia perdoar, né? 7, 70. Aí Jesus foi e falou, não, só isso não. Perdoe 70 vezes 7. Se você fizer as contas vai dar 490. Ele quis dizer com isso não que a gente deveria exatamente contar quantas vezes a gente tem que perdoar por dia, mas ele estava dizendo exatamente ou dando a referência de perdão com respeito a não ter limite para a gente perdoar, porque o perdão ele é libertador. O perdão faz bem, o perdão ele consegue trazer dentro da nossa alma uma leveza, ele destrava dentro de nós sentimentos que ficam presos. Ele consegue, como um rio, passar por dentro da nossa alma. É como a história de lavar a alma, né? Uma expressão muito antiga, muita gente inclusive usa isso. Eu lavei minha alma. Alguns falam isso quando desabafam, né? Falei um bocado de coisa que estava entalado, eu lavei minha alma. Eu acredito que às vezes é bom sim falar. Mas perdoar é algo que não tem preço, sabe assim? O perdão é algo que é enigmático, ele consegue proporcionar para aqueles que se utilizam dele de algo fantástico, a paz principalmente. Eu já vi muitas histórias e você também já deve ter visto em livros, filmes e na vida real. Aquele perdão, por exemplo, de um pai para os filhos no leito de morte, aquele perdão nas últimas horas, aquele perdão de Jesus na cruz para aquele ladrão ao seu lado, né, que ainda inclusive repreendeu o outro e disse, se você ainda não tem fé, estamos aqui, e você ainda está falando bobagem. Ele talvez nem sabia exatamente quem era Jesus, e nem sabia talvez que Jesus tinha todo aquele poder do qual ele estava pedindo ali, né? Mas mesmo assim, ele estava indo embora, ele sabia, e a morte de cruz não era brincadeira não, cara. A morte de cruz é uma das piores mortes que existe, de sentença de pena de morte, uma das piores até hoje. A pessoa sofria ao extremo ali. É que às vezes nos filmes você vê retratado, talvez não consegue passar pela sua cabeça, mas vai estudar organicamente como era a morte de cruz. Era terrível, as dores, as cãibras, a falta de ar, as alucinações, a pessoa sofria ao extremo. Por isso que as pernas às vezes eram quebradas daqueles que eram colocados lá para que eles pudessem morrer mais rápido, porque o grito de dor era algo, sabe, escabroso. E aquele homem, sabendo tudo que ele passaria, porque ele estava ainda consciente, ele estava conversando ainda, talvez não chegou ao ápice das suas dores, ele pôde falar para Jesus, olha, quando o senhor chegar lá no seu reino, lembra de mim. Não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer. Aquele homem sabia que ele iria morrer. Ele fez aquele pedido e a resposta foi magnífica. Jesus podia ter dito para ele, você podia ter pensado isso antes. Você está aqui agora é tarde para você, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para perdoar quem ama e nunca é tarde para se perdoar. Que tem coisas que a gente faz na vida da gente que a gente remói, né? Um dia Shakespeare diz que tem coisas que a gente faz por minutos ali, sabe? Coisas de segundo, coisas bobas. E você passa o resto da sua vida lamentando, sofrendo, chorando, pedindo perdão e não consegue se perdoar. Por que eu fiz isso? Por que eu tomei esse caminho? Por que eu falei essa palavra? Por que eu andei nessa direção? Podia ter feito diferente. Até que um dia a gente consegue nos perdoar e livrar-nos a nossa alma e o pensamento dos pesos escabrosos. Quantas pessoas que se pudessem voltar atrás aquele segundo de bobeira que ela teve, ela falaria, eu voltaria. Mas não dá para voltar, mas dá para se perdoar. E o perdão, coloque isso no seu coração. Algumas pessoas costumam dizer assim, eu perdoo, mas eu não esqueço.
Perdão e lembrança não tem nada a ver. Perdão não é amnésia. Eu não vou perdoar no momento que eu esqueci, porque eu jamais vou esquecer. O perdão é a liberdade que eu tenho em lembrar das coisas que aconteceu sem que me causem dores. É como uma ferida. Enquanto ela está aberta, enquanto ela não cicatrizou, enquanto ela não sarou, dói. Assim é o perdão. Existem situações que ele vai ficar como ferida e com o tempo ele vai cicatrizando. E quando cicatriza, fica apenas as marcas. As marcas me fazem lembrar daquilo que aconteceu, porém não tem mais dores. Isso é perdão. Eu não sinto mais mágoa, remorso, angústia, ódio, não sinto mais. A pessoa errou, fez alguma coisa, falou alguma coisa, e assim é a vida da gente. Quantas pessoas nós perdoamos para vivermos bem, para andarmos melhor, para termos uma vida melhor? Dentro de casa, quantas vezes nós tivemos que nos desculpar com os irmãos, com primos, com os pais com os filhos, pelas coisas que acontecem, pelas eventualidades da própria vida. Nós somos seres humanos fadados de erros. E errar faz parte do aprendizado, e às vezes errar uns com os outros também. Você teve que perdoar o seu irmão que comeu o seu chiclete, sabe? Que abriu a sua caixa de bombom antes de você, que usou sua roupa e rasgou. São coisas banais, sim, mas que às vezes gera alguns atritos, não é assim? Aí vem a mamãe e o papai apaziguando aquela situação. Às vezes a mãe e o pai foi de alguma maneira meio grosso, ríspido, e a gente aprende a perdoar. E o perdão é bom. O marido, a mulher, quando se perdoam e consegue caminhar novamente ali, isso tudo vai construindo alicerces na vida, e a gente vai aprendendo a ser mais forte, a gente vai aprendendo a ser mais humano. Aqueles que pouco perdoam, em muitos momentos na vida vão precisar de perdão também, e talvez não receberão. Por isso aprenda a perdoar, porque no dia em que você precisar de perdão, você vai saber o gosto que isso tem. E isso é libertador. Um lindo dia para você.